Queridos, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso estar na casa do Senhor, na companhia dos santos. Isso é algo especial que o Senhor nos proporciona. E que o Senhor possa nos garantir esse momento tão alegre de estar adorando o seu santo e maravilhoso nome. Eu quero também aproveitar e saudar todos os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando através do YouTube. Que você possa participar também desse tempo de adoração, de exaltação ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Essa é uma noite especial, é uma noite de celebração da ceia do Senhor. E nós, claro, louvamos a Deus por todos que estão aqui nessa noite. Mas nós queremos pedir a você que está aqui e a você que nos acompanha através do YouTube, que você possa estar compartilhando essa mensagem, que você possa se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber a comunicação de novas postagens, deixar o seu like, o seu comentário e levar a palavra de Deus através do link dessa mensagem e de muitas outras que você vai encontrar no nosso canal, em nome de Jesus. Queridos, nós escolhemos como título da nossa ministração nessa noite, o desafio de tomar decisões. E é certo que não importa quem você é, ou o que você faz para viver, você toma muitas decisões todos os dias. Do acordar ao deitar, nós tomamos decisões. É claro que a maioria dessas decisões, elas são decisões simples, inconsequentes. Por exemplo, o que você toma no café da manhã? Café, leite, chá, chocolate. Essa é uma decisão que às vezes você tem que fazer logo cedo, logo que acorda. Vai fazer um ovo mexido, um ovo frito. O que é que você vai comer? Mas existem também, queridos, outras decisões que são muito mais complexas. Por exemplo, eu deveria sair do meu emprego atual e aceitar um novo emprego? Eu deveria de mudar para uma outra cidade, para um outro estado, ou para um outro país, para quem sabe melhorar a qualidade de vida, tanto minha quanto da minha família? Deveria comprar uma casa, ou um apartamento, mudar de bairro, ficar mais perto da igreja? Deveria casar-me ou permanecer solteiro? Essas decisões pesam mais porque podem impactar a sua vida de muitas maneiras. São grandes escolhas, decisões que às vezes nós precisamos fazer. Tomar decisões sempre será difícil, porque leva tempo e energia para você avaliar as suas opções. E a indecisão é parte desse processo. Quem já não ficou indeciso diante de uma escolha, diante de uma decisão que precisava tomar? Em alguns aspectos, queridos, a indecisão é também uma coisa boa. É um sinal de que você está pensando em suas escolhas, em vez de apenas seguir com a maioria. Você está refletindo, você está avaliando. É por isso que você ainda está indeciso. Esse é o primeiro passo para tomar decisões melhores e prudentes. Porque às vezes nós tomamos decisões impulsivas, no calor das emoções. E as consequências às vezes são terríveis. Há muitas maneiras, amados, de nós tomarmos uma decisão. Por exemplo, você pode jogar uma moeda para cima. É cara ou coroa? Se for cara, eu faço isso. Se for coroa, eu já não vou para o jantar. Ou você poderia confiar em seu instinto e fazer o que você acha que é certo. Eu acho que é isso, né? Foi a primeira coisa que me veio à mente, então eu tenho que fazer desse jeito. Ou, quem sabe, você poderia evitar de pensar sobre isso e apenas fazer uma escolha aleatória. Mamãe disse que eu tirasse essa, mas de teimoso eu tiro essa. Isso talvez seja uma estratégia para pequenas decisões. Mas e quanto às decisões importantes? Não dá para você ficar arrancando pétalas e pétalas da rosa, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, para saber se você deve ou não pedir a sua namorada em casamento. São coisas que a gente precisa, com prudência, tomar a decisão correta. É melhor pensar cuidadosamente sobre as suas opções e considerar os muitos caminhos que você poderia tomar, mas não apenas o caminho a tomar, mas as consequências dessa decisão, porque muitas das decisões que nós tomamos
ou tem consequências eternas. Com as informações certas, você pode fazer isso objetivamente e assim tomar decisões corretas. O nosso texto bíblico hoje vai tratar exatamente disso. Que variáveis devem ser ponderadas ao tomarmos uma decisão que terá consequências eternas na nossa vida? Você está certo de que o caminho que está seguindo é o melhor para você, para a sua família, para as pessoas que dependem de você? O personagem da Bíblia com o qual nós vamos interagir é Josué. Josué serviu ao Senhor fielmente enquanto caminhava ao lado de Moisés. Ouvi Josué. É nesse momento que Josué então faz uma declaração firme, direcionada ao povo de Israel. Essa declaração expressa a sua decisão, a decisão da sua vida. Acompanhe a leitura. Diz assim: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche os seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido e amado, Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu quero te louvar, glorificar e exaltar o teu nome pela tua palavra. Essa palavra que é tremenda, maravilhosa. Ó Deus, que este ensinamento, Senhor, possa, Senhor Deus, ser colocado diante dos teus filhos. Assim, ó Pai, como mel que agrada, Senhor, ao nosso paladar. E dele, Senhor Deus, possamos nos alimentar para a honra, glória e louvor do teu nome. Te peço e te agradeço. Amém e amém. Queridos, Josué é o protagonista dessa passagem. Ele havia conduzido fielmente o povo através do rio Jordão até tomar a terra de Canaã. Diferentemente de Moisés, que não chegou a adentrar a terra de Canaã, mas a contemplou de longe, Josué é aquele que tem no seu comando a grande responsabilidade de levar o povo à posse da terra prometida. E sob a liderança de Josué, o povo foi desafiado a alcançar a promessa dada aos patriarcas. Eu acredito que todos se lembram, quando o Senhor separou a Abraão da sua parentela e o tirou daquela terra para levá-lo a uma terra que seria a terra da promessa. Essa terra da promessa não fora dada apenas a Abraão, mas à sua descendência. Em determinado momento, depois de Abraão, de Isaque, de Jacó, e a ida para o Egito, por mais de 400 anos, o povo permanece no Egito, debaixo da escravidão, do jugo. E Deus então ouve, lembra do seu povo e levanta um grande estadista que foi Moisés. Moisés liberta o povo do Egito. E aí então caminham até a terra prometida. Mas ao chegar à terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, ele envia os espias. Aqueles homens foram ali enviados, cada um representando uma tribo de Israel, para conhecer a terra, para trazer relatório acerca daquele lugar. E aí, Josué e Calebe, dois dos jovens, príncipes de suas tribos, trazem boas notícias, falam que aquela é uma terra próspera, falam que aquela terra é uma terra rica, uma terra abençoada, aquela terra era segundo aquilo que Deus havia prometido. Porém, os outros 10 espias falam das dificuldades, eram terras com grandes cidades fortificadas, exércitos poderosos. E aí a gente sabe que o povo se entristece com tudo aquilo. E aí eles peregrinam durante 40 anos pelo deserto, até que toda aquela geração passasse. E quando estão prestes a entrar na terra de Canaã, nós sabemos da história do pecado de Moisés, ele não é autorizado a entrar na terra de Canaã. Porém, o seu sucessor Josué,
ele toma posse da terra de Canaã, ele conduz o exército de Israel para grandes pelejas e vence exércitos inimigos, muito maiores, muito mais preparados do que o povo de Israel, porque o Senhor estava com ele. Talvez às vezes você olhe para os seus problemas, você os encare e diga: eu não tenho como vencê-los. Mas lembre-se que maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. É o Senhor que te dá vitória. Em todo momento Josué dizia ao povo: não estribes vocês na vossa força, mas confiem no Senhor. E ao final de toda aquela jornada, de toda aquela peregrinação, Josué agora já está próximo à morte. E aí então ele reúne todo o povo, reúne os líderes de Israel. É exatamente nessa realidade que acontece esse diálogo, essa passagem que nós estamos lendo. Queridos, Josué era consciente dos desafios que Israel havia enfrentado e as tentações que ele ainda enfrentaria. E aí então Josué reúne o povo e os desafia a permanecerem comprometidos com o Senhor e servirem somente ao Deus de Israel. Quando nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a entender, queridos, que a nossa caminhada nesse mundo é uma caminhada de muitos percalços, muitas lutas, muitas provações. Nós não estamos blindados dos problemas. O próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: no mundo tereis aflições. Mas ao mesmo momento, ao mesmo tempo que ele aponta a dificuldade, ele aponta a solução. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que em Cristo nós somos mais que vencedores. Podemos nele descansar. E embora esta passagem de Josué tenha sido registrada há milhares de anos atrás, no entanto, o que ela revela permanece relevante aos nossos olhos, aos nossos dias. Pois assim como o antigo Israel, nós também enfrentamos desafios, tentações e provações. Nós também devemos escolher a quem serviremos e nos comprometer, permanecer fiel ao Senhor. Esse é o grande desafio da jornada cristã. É nos comprometer com o Senhor e permanecer fiel. É por isso que lá no livro de Apocalipse o Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não há como imaginar a carreira cristã, queridos, aonde você não atinja a parada final, o porto seguro. Eu sei que infelizmente você talvez possa relatar casos de amigos, companheiros que ficaram ao longo da jornada, mas o grande chamado de Deus ao seu povo é contemplar a herança que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O desejo de Deus não é que nós venhamos a colocar nossos olhos no mundo. É por isso que ele alerta lá na primeira carta de João acerca da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e da soberba da vida. É por isso que o Senhor continuamente nos fala nas Sagradas Escrituras dos três inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. E esses alertas servem para que nós estejamos alertas. É por isso que o Senhor diz, o apóstolo Paulo afirma: orai e vigiai sem cessar. Queridos, os versículos iniciais do capítulo 24, Josué faz uma breve retrospectiva de tudo o que aconteceu desde Abraão até aquele momento. Depois você vai ter a oportunidade de ler aí na sua casa esse capítulo que é belíssimo. Josué sabia que o seu tempo na terra estava acabando, então ele conclama o povo a tomar uma decisão antes da sua morte. E para essa decisão, o povo deveria olhar para o passado, tudo que já havia acontecido. Josué os leva a ponderar sobre o futuro de suas vidas. Mas não há como a gente pensar sobre o amanhã sem analisar o que já aconteceu. Ele emprega aqui duas variáveis que deveriam ajudar o povo a tomar as suas decisões: os benefícios e as responsabilidades de um relacionamento com Deus. Os israelitas teriam que olhar para o passado e ver todos os benefícios que o Senhor lhes havia concedido. Josué lembrou ao povo a abundante graça de Deus em suas vidas. É por isso que aqui no versículo 13, Josué descortina os benefícios concedidos por Deus, como consequência da sua bondade. Não porque fosse merecimento daquele povo,
mas por conta da benignidade do Senhor. E ele diz assim no verso 13: foi assim que lhes dei uma terra que vocês não cultivaram, cidades que vocês não construíram, nelas vocês moram, comem de vinhas e olivais que não plantaram. O Senhor está desafiando Israel, queridos, a se lembrar da aliança que ele havia feito com Abraão. O Senhor procura fazer com que o povo recorde a libertação do Egito e a abundância da terra da promessa. Josué então os lembra da graça de Deus aparente em suas vidas. O testemunho que Josué e Calebe deram quando foram visitar pela primeira vez a terra prometida foi um testemunho verdadeiro. Quando nós olhamos para a igreja em nossos dias, vemos que alguns têm negligenciado o seu relacionamento com Cristo. A bênção e a graça do Senhor nem sequer são reconhecidos e sido motivo de gratidão. Não há dúvida, Deus nos tem abençoado abundantemente. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, das provações, nós podemos ver a bênção de Deus na nossa vida, na nossa família e na igreja. O Senhor mais do que supriu nossas necessidades materiais. Olhe e veja o quanto o Senhor tem suprido você e a sua família. O problema, queridos, é que em geral, nós colocamos os nossos olhos apenas nas dificuldades, nos problemas. E deixamos de agradecer tudo aquilo que o Senhor já fez e está fazendo. E o mais importante, além das bênçãos materiais, queridos, é que o Senhor enviou o seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. A boa graça de Deus foi derramada sobre nós abundantemente. Nós não éramos merecedores, nós não somos merecedores, mas a sua graça nos alcançou. É por isso que podemos dizer, como o salmista no Salmo 126, verso 3, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É com esse espírito de gratidão que Josué lembrou ao povo de Israel que as cidades que eles agora habitavam não haviam sido construídas por eles, que a terra cultivada com abundância de frutas e colheitas para o seu alimento não tinha sido arada pelos seus esforços. Deus os trouxera para uma terra que já estava preparada com grande abundância. Tudo o que eles tinham que fazer era obedecer, era serem fiéis ao Senhor, era desfrutar da bondade do Todo-Poderoso. Mas quando a gente vai à história de Israel, a gente vê que o povo foi um povo de dura cerviz. E nós, enquanto igreja, conhecendo essa história, quantas vezes temos incorrido no mesmo erro? Podemos nós negar o benefício da graça de Deus em nossas vidas? Lembre-se, nós herdamos muito daqueles que trabalharam antes de nós. Você hoje pode desfrutar das Sagradas Escrituras à sua disposição, até mesmo no celular. Mas quantos não deram a sua vida para que a palavra de Deus chegasse até nós? Quer fosse pela tradução, quer fosse pela reprodução, para que esse livro pudesse chegar até cada um de nós. Quantos não sofreram para trazer a mensagem de Cristo à nossa cidade, ao nosso bairro? Quantos não oraram para que você pudesse ter um encontro com Jesus? Eles lançaram uma boa base sobre a qual construir. Você não sabe quantos deram a sua vida para que a salvação chegasse até você. Você aprendeu, queridos, que os líderes que Jesus deu a si mesmo, como a expiação, sacrifício pelos pecados, esses ensinamentos foram trazidos a você por homens que dedicaram-se ao estudo da palavra de Deus. Não foram pessoas que chegaram aqui e falaram achismo, foram pessoas que se debruçaram nas sagradas letras para poder trazer o bom alimento à sua vida. Pessoas do passado e pessoas do presente. Ou aqueles que deram a você o ensinamento na palavra para que você possa ter um crescimento com maturidade e não deformado, porque o que a gente vê muitas vezes são crentes deformados, não têm um contato com a palavra de Deus, não têm o tempo de oração,
não tem um tempo de intimidade com o Senhor, se vive no ativismo, se vive correndo de um lado para outro, ou às vezes num vício de internet. A gente não tem tempo mais para visitar, para orar juntos. Precisamos entender, queridos, o nosso compromisso com o Senhor, o nosso dever, a nossa responsabilidade e desfrutar das suas promessas. Hoje, queridos, nós somos responsáveis por tudo que tem chegado às nossas mãos. Somos mordomos daquilo que recebemos. Você quer continuar a construir sobre esta base sólida que você recebeu, para que os seus filhos, os nossos jovens, possam dar prosseguimento? Lembre-se, você foi abençoado além da medida. A ênfase quanto à gratidão ao Senhor, queridos, é algo visível no capítulo 24, e é sintetizado especialmente nesse versículo 13. O povo de Israel deveria reconhecer a bondade de Deus em cada detalhe de sua vida. O que Josué está falando ao fazer com que o povo recorde da terra que recebeu, toda pronta, é exatamente o que nós precisamos fazer. Recordar tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Termos um coração gratos a Deus. Nós gostamos dos benefícios que nós recebemos, e em geral, é a primeira coisa que buscamos. Queremos a bênção de Deus. Agora o Deus da bênção, tem compromisso, tem responsabilidade. A gente quer o benefício, mas temos que entender, queridos, que com os benefícios vêm as responsabilidades. Então, na hora de tomar uma decisão, é claro que nós vamos olhar os benefícios que nós vamos ganhar com aquela decisão. É bem verdade. Porém, a decisão que tomamos também vai gerar responsabilidade. Vai gerar responsabilidade. O versículo 14 diz assim: agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Josué está lembrando ao povo da sua responsabilidade para com Deus. E nós, como filhos do Senhor, também compartilhamos dessa obediência. O Espírito Santo falou da responsabilidade que é estendida a nós, que é requerida de cada um de nós. Eu sei que, infelizmente, alguns têm a ideia de achar que ser um crente, ser um cristão, é apenas ter a atitude de vir ao domingo na igreja. Mas, queridos, precisamos entender a responsabilidade de nos submetermos ao Senhor, a sua palavra, a sua vontade, a responsabilidade de servirmos a igreja, servirmos ao irmão, a responsabilidade de nos santificarmos, ou seja, de nos separarmos. Somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você não pode ficar enamorado por coisas que desagradam o coração de Deus. A primeira responsabilidade é submissão. É por isso que na primeira parte do versículo 14 diz assim: agora temam o Senhor. Josué aconselhou o povo a temer a Deus, e a palavra temer aqui no hebraico, o sentido dela é ter reverência. Tem a ideia de reconhecer a posição do Senhor, admirá-lo e exaltá-lo. Deus, queridos, não deseja que vivamos em um medo paralisante dele, encolhido em sua presença, mas ele exige que o reverenciemos. Infelizmente, o que nós vemos no nosso dia, e às vezes por falta de conhecimento, é por isso que a palavra do Senhor diz: errais por não conheceis as Escrituras, é a falta de reverência. As pessoas não têm mais o temor ao Senhor. As pessoas têm uma atitude totalmente indisciplinada na casa de Deus, no zelo com as coisas do Senhor. E aqui eu não estou me referindo a se manter sentado num culto por 2 horas. Não estou me referindo a isso. Eu me refiro às vezes a conversas paralelas, a você, ao invés de estar atento à palavra de Deus, está fazendo uso do celular para isso e para aquilo. Josué, querido, sabia que se o povo alguma vez perdesse o temor do Senhor, a sua morte espiritual logo seguiria. Infelizmente, a gente vê isso. É por isso que Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, quando está dando as orientações acerca da ceia do Senhor, ele diz: olha, há entre vocês muitos que estão dormindo, mortos espirituais, verdadeiros zumbis,
estão aqui conosco na igreja, mas não estão com Cristo. Está tudo voltado para o mundo. Nós vivemos em uma época em que a maioria das pessoas não teme ao Senhor, estão mais do que dispostas a defenderem a compaixão de Deus. Deus é um paizão, Deus vai perdoar meus pecados, independente do que eu faça. Não precisa se preocupar não, pode fazer o que quiser. Estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vai levar para o inferno. Queridos, muitos vivem como querem, nunca consideram qualquer responsabilidade para com Deus, não temendo o Senhor. Infelizmente, o Senhor está ausente no lar de muitos que se dizem cristãos. E isso é evidente pela vida que as pessoas vivem. Não podemos alegar ter um temor genuíno pelo Senhor e viver como quisermos. Não adianta declarar que tememos o Senhor se não estivermos comprometidos em nos submeter a Ele, de sermos fiéis à sua igreja. Nós nunca o honraremos ou o serviremos sem o temor reverente. Mas há uma segunda responsabilidade, serviço. Diz aqui no versículo 14, sirvam-no com integridade e fidelidade. O povo foi aconselhado a servir ao Senhor com integridade e fidelidade. Eita Deus, lá vem o pastor, já vem falar de contribuição. Queridos, Josué não encorajou o povo a falar uma boa conversa, como se diz numa linguagem popular, da boca para fora. Não foi isso. Josué os admoestou a colocar sua fé em prática e empenhar-se ativamente em servir ao Senhor. Ele queria que aqueles homens fossem sinceros em seu serviço a Deus e procurassem fazê-lo de maneira que agradassem ao Senhor. Ou seja, nós precisamos viver a vida cristã independente de quem esteja nos observando. Porque às vezes a gente tem uma atitude de crente quando estamos na igreja, ou quando estamos num ambiente em que as pessoas nos conhecem. Mas quando estamos num local em que nós nos sentimos desconhecidos para os outros, aí queremos agir como um gentio, um publicano. Mas pense bem, queridos, os olhos do Senhor estão colocados, estão postos sobre a terra. Nada está oculto aos olhos do nosso Deus. Podemos até enganar a esposa, o marido, os filhos, podemos deixar de revelar alguma coisa aos irmãos, ao pastor, mas tudo é patente aos olhos de Deus. Cada atitude, cada palavra, cada pensamento. Acho que você já teve a oportunidade de, ao visitar alguém, observar alguma referência às escrituras pendurada na parede ou colocada em um estante. Às vezes é um quadro, né? Tem aqueles quadros da volta de Jesus, usando os anjos tocando trombeta. Ou então aquele da porta estreita, que os galegos gostam de vender. Ou então aquelas pessoas que gostam de abrir a Bíblia dentro lá na estante, no Salmo 90, 91. Nada contra. Minha mãe fazia muito isso. No entanto, alguns lares mantêm esse ornamento, mas sem qualquer transformação daqueles que moram na casa. Todo mundo tem uma Bíblia, mas ninguém lê as Escrituras. O mesmo se dá com a questão da cruz de ouro, de prata ou qualquer outro metal ou material pendurado no pescoço, nada contra. É um objeto de adorno, como se usa um brinco, me fugiu aqui o pingente, né? Mas não passa de um enfeite. Na igreja, será que é diferente? Na atualidade, queridos, há alguns que apenas se contentam a sentar na poltrona, mas nunca se envolvem em adoração ou serviço ao Senhor. Gostam dos direitos, mas o dever de servir é para os outros, pois na verdade, gostam de ser servidos. Todos nós somos chamados a participar, a nos comprometer, a servir. Não somos chamados a sermos meros espectadores. Lembre-se, as crianças e os adolescentes estão observando as nossas vidas. Pais, seus filhos observam a sua vida. Liderança, as ovelhas observam a sua vida. Eles veem um serviço genuíno em nossas vidas ou apenas um adorno. Devemos estar dispostos a nos engajar ativamente no serviço do Senhor.
Mas há uma terceira responsabilidade: santificação. Veja aí a parte final do verso 14. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Embora Deus tivesse sido fiel a Israel, o povo mantivera em seu meio falsos deuses. Deus havia dado libertação do Egito, Deus havia dado a terra prometida, mas o povo continua com ídolos no seu meio. Algumas das pessoas foram influenciadas pelas nações ao seu redor e escolheram adorar aos deuses dessas nações pagãs. Nem todos estavam buscando ao Senhor. Às vezes a gente tem uma ideia romântica de achar que Israel, quando adentra a terra prometida, todo mundo cultuava ao Senhor. Não. Haviam aqueles que continuavam adorando os deuses do Egito, os deuses da terra de Canaã. Eles queriam receber a bênção e a abundância do Senhor, mas não queriam deixar os ídolos, que representavam os seus apetites carnais. E aí Josué então os desafia a deixar de lado esses ídolos e servir a Deus com um coração comprometido e puro. Não podemos honrar e agradar a Deus até que estejamos dispostos a nos afastar dos deuses estranhos. É por isso que o salmista, falando acerca desses deuses, no Salmo 115, versos 5 a 7, ele diz: têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não podem sentir cheiro, têm mãos, mas nada podem apalpar, pés, mas não podem andar, nem emitem som algum com a garganta. São falsos deuses, são ídolos. O povo estava sendo enganado, e como o povo gosta de ser enganado. Meu Deus! Olha, irmãos, eu trouxe aqui as pedrinhas do Rio Jordão, aí a população vem toda atrás das pedras. Eu trouxe azeite santo espremido lá com as oliveiras lá de Betsaida, e corre todo mundo atrás do azeite. E assim foi no passado. Olha, queridos, nós estamos aqui com alguns pedaços de madeira da cruz de Cristo. Olha só, nós temos aqui à disposição de quem der o maior lance, um dos pregos que foi fixado na mão do Senhor. E quem desejar mais, ainda tem um espinho manchado com sangue de Cristo, arrancado da coroa. Queridos, isso foi na Idade Média, o tempo da escuridão, mas parece que a gente continua vivendo esse tempo de ignorância. Errais por não conhecerdes as Escrituras. Os ídolos, queridos, vêm em muitas formas, até pessoas bem intencionadas são apanhadas na adoração de ídolos. Qualquer coisa ou pessoa em nossa vida que tenha prioridade sobre a nossa vida ao invés de Deus, é um ídolo. Há pessoas que precisam se livrar de ídolos da sua vida. É por isso que Paulo, em Romanos 1:25, ele diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e serem criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Precisamos buscar vidas santificadas e retas. Você nunca perderá nada fazendo de Jesus a sua prioridade. Porém, você perderá tudo deixando Cristo em segundo plano. Se no versículo 13 nos são apresentados os benefícios, se no versículo 14 nos são indicadas as nossas responsabilidades, o versículo 15 fala sobre decisão. Acompanhe a leitura, diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Naquele momento, depois de mostrar tudo que Deus fez no passado, depois de dizer que aquele povo teria que assumir um compromisso com Deus, ter responsabilidade, agora Josué está dizendo: vocês precisam tomar uma decisão. Vocês já viram as bênçãos de Deus, mas vocês sabem o que vocês terão que fazer para viver em obediência ao Senhor. Vocês precisam tomar uma decisão. Nós também, queridos, devemos tomar uma decisão para a nossa vida. Perceba que a decisão que você toma envolve escolha e compromisso. Toda decisão envolve uma escolha e um compromisso. A primeira parte do versículo 15 diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir,
Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Josué mostrou ao povo que teriam que escolher entre duas opções: entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses dos seus antepassados. Josué sabia que havia muitos deuses falsos no meio do povo, e qualquer coisa que não fosse o Senhor era um ídolo. Ele queria que eles fizessem uma escolha sobre quem eles serviriam. Eles não poderiam permanecer neutros. Não há como a gente dizer que vai ficar em cima do muro. Não há. Ou nós seguimos a Cristo ou não seguimos. Ah, pastor, mas será que não dá para seguir a Cristo só no domingo, de segunda a sábado, eu viver a minha vida? Se você tiver essa atitude, querido, você não vai viver nenhum dia para o Senhor. É apenas uma aparência. Talvez muitos que aqui estejam tenham sido libertos dessa situação no passado, aonde o nosso compromisso com a igreja, ou com Deus, entre aspas, era apenas no domingo, quando nós visitávamos a igreja, com que para dar satisfação às pessoas ao nosso redor. Deus não quer isso para nós. Deus quer que nós sejamos cristãos em todos os momentos, em todos os locais, em todo instante. Ninguém tira férias aqui de Cristo não, queridos. A gente tem que viver plenamente o Evangelho, em todos os momentos da nossa vida. Aquele, queridos, era o tempo que eles precisavam decidir. A escolha, queridos, permanece para cada um de nós hoje também. Na verdade, esta é uma decisão que temos que tomar diariamente. Mesmo aqueles que nasceram de novo podem encontrar-se servindo aos deuses deste mundo, negligenciando servir ao Senhor Jesus. E o meu papel como pastor, primeiro, é ser o primeiro a tomar a decisão de seguir a Jesus, mas também de adverti-lo quanto à escolha que você precisa fazer. A escolha que você fará trará consequências agora e no futuro. O nosso lar, a nossa sociedade sofrem porque muitos não escolhem sabiamente. E isso em todas as áreas. Isso em todas as áreas. O Senhor tem sido negligenciado e abandonado, enquanto os deuses deste mundo estão sendo priorizados e celebrados. A nossa única esperança é um compromisso renovado para servir o Senhor fielmente. Somente Cristo pode prover redenção do pecado e salvação. Essa é a escolha que todo cristão verdadeiro precisa fazer. Não há como a gente imaginar que haverá um segundo plano. Depois que a porta fechar, vai que Deus abre uma janela e eu consigo pular pela janela? Não! Só há uma porta. Ah, pastor, vai que existe um outro caminho paralelo. Só existe um caminho. Não é múltipla escolha. Só existe uma resposta real, verdadeira, e você e eu precisamos tomá-la. A segunda parte do versículo 15 nos conclama a assumirmos um compromisso. É quando Josué, ele diz uma declaração que nós gostamos de repeti-la: mas eu e a minha casa, e a minha família, o meu lar, serviremos ao Senhor. Josué sabia que ele não poderia tomar a decisão pelo povo de Israel. Eu não posso tomar essa decisão por você. Eu não posso tomar essa decisão pela minha esposa, pelas minhas filhas. Essa é uma decisão particular. Porém, como pastor, eu sou responsável pelas ovelhas. Como pai, você é responsável pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Somos responsáveis. Ele sabia que o que eles precisavam fazer dependia da escolha final que eles realizassem. É nesse momento que Josué os informa do seu compromisso com Deus. Queridos, independentemente do que os outros decidissem, Josué estava comprometido em servir ao Senhor. Ele se recusou a permitir que o sentimento dos outros ou a opinião da maioria o persuadissem ou alterassem a sua decisão. Às vezes a gente toma uma decisão precipitada porque nós somos uma Maria, vai com as outras. Nada contra as Marias, minha mãe era Maria. Mas é só o ditado popular. É o sentido de que você não pensa, você segue a manada, você vai com o que todos estão fazendo. Não, não é assim. Se não foi assim nem com a palavra de Deus, porque quando Paulo chega pregando a palavra de Deus, os crentes de Bereia ouvindo Paulo, era Paulo, não era o pastor Alex.
Eles dizem, olha só, isso aí é bom, legal, gostei. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui nas Escrituras. Deixa eu ver o que é que os profetas falam acerca disso. A nossa sociedade, famílias e vidas estão sofrendo porque a maioria tem negado o Deus vivo e verdadeiro, comprometendo-se com os prazeres da carne. Nós vivemos numa sociedade hedonista, consumista. A maioria não se preocupa com a eternidade, se só preocupa com o momento que vivem, recusando-se a aceitar qualquer responsabilidade para com Deus. É por isso que recai sobre a igreja a grande responsabilidade de anunciar as boas novas de salvação, de trazer ao perdido o esclarecimento e a urgência da sua decisão, da sua escolha. Se alguma vez houve um tempo que precisamos de compromisso com o Senhor, esse tempo é hoje. Devemos garantir que a nossa vida, o nosso lar, sejam construídos sobre uma base sólida, uma base bíblica. O chamado foi feito. Você que está aqui nessa noite, pode ainda não ter respondido ao chamado de Cristo para a sua salvação. Se esse é o seu caso, se você está aqui nos visitando, se você está nos acompanhando através do YouTube, e você ainda não tomou a decisão mais importante da sua vida, eu quero dizer para você que você não pode adiá-la. Você se arrependerá de sua incredulidade e abraçará a Cristo pela fé, ou você continuará a escolher os caminhos que agradam a sua própria carne? Qual a sua decisão? Há entre nós alguém que ainda não tenha confessado a Cristo? Alguém que ainda não tenha decidido seguir esse caminho? Ao longo da história cristã, muitos homens e mulheres tomaram essa decisão. Estes que aqui se encontram também o fizeram. Eu tive a alegria em 1983, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E de lá para cá, como a minha vida mudou. E muda a cada dia, porque é o Senhor que nos aperfeiçoa, vai melhorando, vai burilando, vai transformando, e é isso que Ele deseja fazer na sua vida também. Há entre nós alguém que ainda não tenha confessado a Cristo, que precisa fazer isso nessa noite? Talvez você, que é crente, deva também escolher hoje a quem você servirá. Qual a sua decisão? Jesus é a prioridade em sua vida, em seu lar? Seus filhos ou outras pessoas veem o seu compromisso com Jesus? Você tem sido um verdadeiro discípulo, uma verdadeira seguidora de Cristo? Não há como querer viver de aparência. Não adianta. É em vão. É você se enganar a si mesmo e querer enganar os outros, mas jamais enganará o Senhor. Ele te ama. O desejo do Senhor é que você possa servi-lo, amá-lo, andar nos seus caminhos. A realidade, queridos, é que todos nós faremos uma escolha hoje. Hoje, nós somos chamados a participar da ceia, a trazer à memória aquele que nos traz esperança, a olhar para o passado e lembrar do sacrifício de Cristo por amor a cada um de nós, quando Ele deu a sua vida, quando Ele se entregou pelos teus pecados e pelos meus pecados. É você olhar para o presente, você olhar para esses elementos, o fruto da vide e o pão, e saber que eles simbolizam comunhão, comunhão com Deus, comunhão com a igreja, com os irmãos. É por isso que a nossa relação é uma relação vertical de comunhão, e é uma relação horizontal de comunhão. Mas a palavra de Deus diz também que esse é um momento de olhar para o futuro. É o momento de saber que um dia estaremos com Ele, participaremos das bodas do Cordeiro, estaremos eternamente com o nosso Deus. Você é convidado a participar da ceia. Você é chamado a estar em comunhão com o Senhor e com a igreja.